Olá, mulherada, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como você pode transformar a sua sexualidade, como você pode melhorar. Você vê muitas dicas aí na rede social, né? Automaticamente você pega uma dica aqui, como melhorar sua libido, como melhorar sua autoestima, 5 dicas para isso, 5 dicas para aquilo, e acaba que você pega aquele monte de coisa e você fala assim, tá, e agora, o que eu vou fazer com esse monte de informações, né? E, acima de tudo, muitas mulheres ainda não sabem realmente se ela precisa melhorar a sua sexualidade, porque às vezes vive um ciclo tão vicioso, tão metódico e tão sem perspectiva de melhora, ou então viveu aquilo a vida inteira, não sabe ainda realmente a um ponto que ela precisa melhorar, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre um universo que é realmente melhorar a sua sexualidade. A gente tem que entender que o cérebro da gente ele é programado para uma coisa. Vou dar um exemplo. Você almoça todo dia ao meio-dia. Então, 15 para meio-dia, o seu corpo já vai sinalizar fome para você. Quer dizer, opa, tá na hora de eu almoçar. Aí vamos imaginar que você trocou de emprego, né? E nesse emprego você vai ter que passar a almoçar às 10 da manhã. Aí você fala, putz, nessa primeira, eu não vou conseguir, né? Nessa primeira semana, ou então eu não vou conseguir almoçar às 10 da manhã. Isso não faz parte da minha rotina, né? Só que a partir do momento que você começa todos os dias ter aquele horário, o seu corpo vai se reprogramando para daqui a um tempo você conseguir sentir fome às 10 da manhã. Então, tudo que é feito através de uma rotina, o corpo é reprogramado para aquilo. E acaba que ele se torna um hábito, fica depois muito mais fácil. E quando a gente fala de melhorar a sexualidade, o prazer feminino, a gente tem que falar mais ou menos parecido com isso. Você está adaptada a ter um estímulo sexual agora. Não quer dizer que esse estímulo é um estímulo bom, que é um estímulo satisfatório. Então, para você querer mudar, não adianta você pegar 5 dicas aqui, fazer aquelas 5 dicas hoje, fazer aquelas mesmas 5 dicas ou outras dicas daqui a uma semana, porque você usou aquelas, às vezes aquela não melhorou, aí mais para frente você tentou usar outras 5 dicas da mesma coisa e não funcionou. Por quê? Você não está tendo uma rotina de estímulo para que realmente o seu corpo reprograme para aquele novo estímulo. Entendeu? Então tudo, gente, precisa de uma rotina. Para você realmente conseguir melhorar a sua sexualidade, um dos primeiros passos é você realmente ter uma rotina, tá? E é um pouquinho disso que eu vou falar aqui, do planner que eu desenvolvi, que você tem uma rotina a seguir para que você consiga realmente colocar como hábitos todos os estímulos para melhorar a sua sexualidade e o seu relacionamento, tá? Então são coisas que você vai conseguir seguir. E dentro dele, a gente não pode pegar um único tópico. Ah, eu tenho problema de libido. Tá, o libido leva a excitação, que leva a dificuldade de ter um orgasmo e leva a dificuldade de você conseguir ter um diálogo na cama. Se você não tem libido também, você não consegue fantasiar. Você não conseguindo fantasiar, você não consegue se entregar ao momento. Você não se entregando ao momento, você não consegue ter uma relação satisfatória. Então, tudo é interligado. Não adianta focar, eu só vou tratar a libido. Eu só vou tratar o meu autoconhecimento. Eu só vou tratar o meu relacionamento. Não, é tudo que a gente precisa trabalhar. Um pouquinho de cada coisa, com uma periodicidade correta, que tem que ser seguida para que você consiga a reprogramação do seu corpo. Gisele, o que quer dizer reprogramação? É mesmo os estímulos que eu te falei em relação ao almoço que eu falei no anterior do vídeo. Porém, o corpo da gente ele é feito de neurotransmissores e esses neurotransmissores eles ativam alguns tipos de hormônio. Então, quanto mais esses neurotransmissores eles são estimulados, mais rápido os seus hormônios sexuais vão ficar mais ativos para que o seu corpo tenha uma reação muito mais rápida, tá? Então, nós vamos começar aqui com uma das etapas que você precisa seguir para realmente você melhorar a sua sexualidade. E uma das primeiras coisas que você precisa entender é que você precisa se reconectar com você mesmo e entender se realmente você precisa de ajuda. Muitas mulheres não conseguem enxergar. Então eu vou dar aqui um passo a passo para você conseguir enxergar se você realmente precisa melhorar e também fazer você enxergar aquilo que você precisa mais de melhora,
tá? Para você conseguir investir um pouco mais em determinados pontos, tá joia? Então vamos lá para o slide 1. Checklist da sexualidade. Uma lista de perguntas para você construir a sua própria história sexual. Gisele, o que é isso, tá? Então, o checklist é o seguinte: para você entender o tipo de pessoa que você é hoje, você tem que entender toda a sua história sexual, tá? Porque aquilo que você possa ter vivido na sua infância, na sua adolescência, no início da sua vida adulta, no início do seu relacionamento, do seu primeiro relacionamento, pode estar interferindo no que você é hoje, atualmente, tá? Então você precisa construir a sua história sexual, passar ponto a ponto de tudo que você viveu em questão da sua sexualidade desde criança até os dias atuais. E esse questionário ele faz isso. Ele é uma série de perguntas, um questionário série de perguntas que vai fazer com que você relembre alguns fatos que podem ser relevantes, outros não, do seu comportamento que você é hoje, tá? Vou te dar aqui algumas perguntas-chave, por exemplo. A religião, como era a religião na sua família? Com seus pais? Seus pais eram muito rigorosos em relação à religião? Eles seguiam exatamente aquela religião? Como era falar de sexo na sua casa? Era falado abertamente? Não era falado? Se você tem irmãos, o tratamento de você como mulher, do seu irmão como homem, era um tratamento diferenciado em relação a instruções ou uma educação sexual que seus pais estar passando para vocês de forma diferente? Como às vezes pode influenciar na sua vida hoje quando você teve mais contato, por exemplo, com primos, em relação a brincadeiras sexuais ou não sexuais, o que os seus primos, vocês falavam entre si, ou não só primos, como amigos daquela época, quando você ainda era uma criança, vocês falavam sobre isso? Teve algum tipo de perguntas que você não soube responder, que você ficou curiosa naquela época? Qual foi a época que você teve seu primeiro estímulo sexual? Não estou falando exatamente de masturbação em si, mas de toque no seu corpo em pontos erógenos, de você estar esfregando, por exemplo, num travesseiro, usar um chuveirinho. Quando foi a sua primeira masturbação e como foi? Foi agradável ou desagradável? Quando você teve seu primeiro beijo, se ele foi agradável ou desagradável? A primeira vez que você teve aqueles pegas, né, de mão para tudo que é lugar com o seu primeiro namorado ou seu primeiro paquera que você teve? Quando foi realmente a sua primeira relação? Você perdeu sua virgindade por um pouco de pressão do próprio parceiro ou dos amigos, ou se você perdeu por vontade própria? E se essa perda de virgindade, você ficou muito ansiosa, nervosa, doeu, não doeu? O que você se tornou quando você teve seus primeiros relacionamentos? Você era uma pessoa segura? Você era uma pessoa ansiosa? Quando você marcava algum encontro, você ficava com uma certa ansiedade? Você costumava a concordar com tudo que o seu parceiro falava? E quando você teve o seu primeiro término, como você se sentiu em relação a isso? Você se sente hoje uma pessoa segura? Você considera hoje uma pessoa que possui atitude na cama? Você consegue se expressar? Você consegue ter uma relação prazerosa? Então são infinitas perguntas que a gente começa lá de quando você era criança em relação à sua família, aos seus amigos, aos seus parentes, início da sua vida adulta, né, na sua introdução realmente à vida sexual e até o que você é hoje. Então quando você vai respondendo essas perguntas, você vai já começando a processar um monte de coisa que você poderia ter passado no passado que interferiu na sua vida sexual hoje. Não de uma forma somente negativa, mas também ponderar as formas positivas e lembrando sempre que nem tudo que você viveu negativamente quando você era criança ou adolescente, um exemplo muito clássico, questão do abuso sexual, né? E tem pessoas que realmente se travam para a sexualidade na vida adulta e outras ficam hipersexuadas, né? Viciadas em sexo, por exemplo. Então tem uma linha tênue em relação a isso, né? Então nem tudo que é negativo quer dizer que foi uma trava na sua vida hoje, mas às vezes o comportamento que você tem hoje, né? Isso faz toda a diferença, porque você pode hoje, às vezes, não querer ter um relacionamento mais longo por medo de se entregar, por pessoas que são um pouco ansiosas e também um pouco inseguras, tendem a ser mais controladoras.
de controlar tudo a todo tempo, justamente para não dar margem de dúvidas para o parceiro. Então são várias questões que você vai conseguir enxergar revendo a sua história sexual, né, desde a sua infância. Então é de extrema importância, é aí, através desse questionário, que você realmente vai encontrar pontos chaves do que você é hoje e os pontos também que você deve trabalhar. Que às vezes do nada aqui você não deve estar pensando em nada do que você viveu interferiu na vida hoje, mas interfere e muito, tá joia? Então, depois do checklist da sexualidade, nós vamos preencher a timeline sexual, tá? É uma linha do tempo sexual para você colocar todas as suas experiências sexuais. O que é a timeline? Né? A timeline, ela é um resumo da sua história sexual, tá? Você tá vendo aí que a gente tem 2 pontos, você pode botar isso em qualquer papel, tá, gente? De um lado tá os seus pontos positivos e do lado os seus pontos negativos. Então você vai pegar, colocar aí pontos chaves da sua sexualidade que você acha que possa estar interferindo na sua vida hoje, tá? E ali você vai colocar nos quadradinhos qual foi a sua idade e qual foi o evento, por exemplo, que te marcou, tanto positivamente quanto negativamente. Um exemplo, o seu primeiro beijo. Eu dei meu primeiro beijo aos 10 anos de idade. Ele foi bom? Foi muito bom. Então você vai botar ali na linha do lado do positivo, meu primeiro beijo aos 10 anos. Positivo, beleza. Quando eu me masturbei a primeira vez, foi uma sensação ruim, de culpa ou uma sensação boa? Ah, foi uma sensação boa. Quando isso ocorreu? Eu tinha 16 anos, então eu colocaria na linha do positivo. Masturbação aos 16 anos, de uma forma positiva. Ah, eu tive uma brincadeira com os meus primos de passação de mão, de toques, e eu não achei agradável. Eu me senti acuada, me senti ansiosa, tímida, e aquilo me retraiu. Isso eu tinha 17 anos. Isso tudo é um exemplo, tá, gente? Então você vai colocar ali primeiras brincadeiras sexuais com primos aos 16 anos. Aí você põe ali do lado do negativo. A sua primeira vez, como é que foi? Né? Você doeu, foi ruim, não foi? Você viu aquilo de forma positiva ou negativa? Aí você vai colocar a sua idade ali. Uma coisa que muitas vezes ninguém considera, a primeira dor de cotovelo, né? A primeira vez que você tem aquele namoradinho que você fica apaixonada por ele e de repente tudo termina e a gente sofre horrores, ou então a gente tem aquele amor platônico que a gente sofre horrores. É um evento de uma forma negativa na sua vida sexual, entendeu? Então você vai e coloca aí, você vai ponderando essa sua timeline. Ah, Gisele, por que eu tenho que fazer isso? Porque você não vai ficar lembrando e lendo todas as suas perguntas da sua história sexual, porque é muita coisa que você precisa lembrar. Então aquilo ali é um lugar para você, um papel para você guardar e de tempos em tempos você olhar e ver quais são os pontos daquele em relação aos negativos que você já melhorou, que você já modificou na sua vida, e os positivos, o que poderia estar de melhor hoje, o que poderia melhorar. E você vai riscando de tempos em tempos conforme você vai trabalhando a sua sexualidade, ok? Outro ponto importante é o quociente sexual feminino, tá? É um questionário para avaliar como está a sua vida sexual no momento, tá, gente? Mas lembrando, o quociente sexual feminino, ele é um questionário subjetivo, tá? Por quê? Isso depende muito. Então, se você achar uma pontuação muito baixa, você não fique preocupado em relação a isso, tá? A pontuação é muito relativo, tá? Então, quanto maior a pontuação, quer dizer que você tem a maior satisfação sexual. Quanto menor a pontuação, menor satisfação. Mas o que eu quero, nem coloquei aqui para vocês, vou colocar as perguntas, mas nem vou colocar aqui para vocês o somatório. Por quê? Como ele é subjetivo, o somatório é irrelevante para você. O interessante é que você preste atenção nas perguntas, tá? E através das perguntas você vai tentar melhorar a sua sexualidade, tá? Esse é o ponto-chave, tá? Então vamos lá às perguntas, tá? Você costuma pensar espontaneamente em sexo? Lembra de sexo ou se imagina fazendo sexo? Aí você vai marcar 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Daqui a pouco eu vou te falar o que é cada um deles, tá? O seu interesse por sexo é suficiente para você participar de uma relação sexual com vontade? Aí você responde ali.
As preliminares, como carícias, beijos, abraços, afagos, estimulam a contribuir para a sua relação sexual? Você costuma ficar lubrificada, molhada durante uma relação sexual? Durante a relação sexual, à medida que a excitação do seu parceiro vai aumentando, você também se sente mais estimulada para o sexo? Durante a relação sexual, você relaxa a vagina o suficiente para facilitar a penetração do pênis? Gente, preste atenção nessas perguntas, tá? Você costuma sentir dor durante a relação sexual quando o pênis penetra na sua vagina? Você consegue se envolver sem se distrair, né? Quando eu falo sem se distrair, né? Não ficar prestando atenção na borboleta que tá passando, na conta que você tem que pagar, enfim, né? Durante sua relação sexual. Você consegue atingir o orgasmo, que é o prazer máximo, nas relações sexuais que realiza? A satisfação que você consegue obter com a relação sexual lhe dá vontade de fazer sexo outras vezes ou outros dias? Essas são as perguntas. Aí você vai responder 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, o que quer dizer 0, tá? Nunca aconteceu com você, tá? Esse é o 0. 1, raramente. O 2, às vezes. O 3, aproximadamente 50% das vezes. O 4, a maioria das vezes. E o 5, sempre, tá? Então você vai pegar esses tópicos e vai marcar 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Não precisa ficar presa ao que vai dar o resultado, por isso que eu nem vou colocar. Realmente marque, né, o que você viu nessas perguntas e tente entender o que você precisa melhorar, tá? Então essa é a parte inicial de você começar a melhorar a sua sexualidade. São esses 3 quesitos que você precisa para você conseguir realmente enxergar como você está sexualmente hoje e o que pode estar de errado e aquilo que você pode melhorar, tá? Então essas 3 são a fase 1 do planner de tratamento, tá? Agora nós vamos para a fase 2, o que que é? Os estímulos, que eu falei para você. Nós temos que ter estímulos, reprogramar o nosso cérebro, o estímulo tem que ter de um determinado tempo, o mesmo estímulo, senão não funciona, você tem que ter um tempo fazendo aquilo, tá? Então vamos lá, qual que seria o primeiro estímulo, né? Vamos lá, cardápio sexual. Vamos lá, galera, cardápio sexual. Um novo tratamento baseado no pensar em sexo para aprimorar sua sexualidade. Gente, a ideia do cardápio sexual se resume em um novo tratamento em pensar, né? A gente precisa fantasiar as coisas para darem certo, né? Então, através desse pensar, a gente cria um repertório de cenas eróticas, sensuais, românticas, de pegação, daquilo que te interessar, que podem ser através de filmes, audiobooks, e-books, livros, séries, vários tipos de recurso com conteúdo sexual ou erótico ou romântico, elegidas por você, que serão partes integrantes para você fazer esses exercícios em casa, tá? Ao pensar nessas cenas do cardápio sexual várias vezes durante um determinado tempo, será criado o hábito, tá, de pensar positivamente em sexo, né, na sua sexualidade, né? É a reprogramação do seu cérebro, do seu corpo, para que aquilo seja positivo para você. Isso facilitará a receptividade ao parceiro e a criação de oportunidades sexuais motivadas pela situação, entre aspas, erótica da mente, né? Mas lembre-se, a repetição leva à perfeição, isso que eu tô falando, a gente precisa repetir os estímulos. Quanto mais você se dedicar às cenas, mais fácil será a sua memorização e aumento da sua excitação, tá? Uma dica legal, quando for fazer o cardápio sexual, gente, procure um lugar calmo, silencioso, para que você consiga focar nas cenas que você vai querer utilizar, tá? Por exemplo, você pode querer ler um livro inteiro, tá? Ler um livro inteiro, ou simplesmente pegar uma cena que te chamou a atenção. Gente, nem sempre a cena tem que ser a cena erótica, ela pode ser a cena pré uma relação, né? Isso depende daquilo que te estimula. Tem gente que se excita muito mais com aquela pegação de beijos intensos, mão para tudo que é lado, do que a cena de sexo em si,
entendeu? Então isso faz uma certa diferença naquilo. Só que o interessante é o quê? Como você vai saber aquilo que te excita se você não provou ou procurou saber de todos esses estímulos? Ai, mas eu não gosto de ler. Ler não me interessa. Você já leu para ver se te interessa? Você já viu alguma cena realmente mais picante? Ou já pegou uma cena mais romântica e viu se te interessa? É diferente de você estar vendo um filme e você vê a cena assim, pô, legal, achei bacana. Mas se você vê aquela cena repetidamente, então é isso que você vai fazer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o seu repertório. E para isso você tem que testar todas as possibilidades para você estimular todos os seus sentidos. Tanto o estímulo da visão, do tato, do ouvido, tá? Então você precisa ouvir, ver, né? E sentir também, tá? Então qual que é interessante? Você vai ver o quê? Cenas de filme. Então você vai pegar aquela cena de filme, de série, e vai ver a mesma cena umas 5, 6 vezes. Pelo menos umas 3 vezes na semana. Você vai ver isso durante o dia, repetidamente, 5 vezes. Depois, à noite, você, quando for deitar para dormir, você vai tentar memorizar, lembrar da cena que você viu. E depois de um tempo, você vai se colocar naquela cena, ou podendo acrescentar alguma coisa a mais que venha da sua fantasia. Se você, depois de um tempo, ver que aquilo está dando certo, você permanece. Deu um tempo, uma semana, 2, não deu certo, vamos passar para outro, vamos ler. Gente, tem muito livro legal. E o bom do livro é que ele realmente já estimula um pouco mais as fantasias, porque ele estimula a sua criatividade. Então você vai ler a mesma cena também 5 vezes e depois à noite você vai tentar imaginar aquela cena, lembrar de toda aquela cena e depois você vai se colocar naquela cena. Depois você pode ouvir uma cena num audiobook da pessoa falando e você também faz a mesma coisa. E depois você vai montar esse seu repertório. Depois que você escolheu, ou, eu gostei do livro, do audiobook e da cena. Beleza, então você vai usar os 3. Gisele, eu só gostei da cena do livro. Então você só vai ficar na cena do livro. Depois que você realmente conseguir saber aquilo que te deixa excitada, você vai começar a trabalhar aquilo. Como? Você vai começar a botar uma playlist. Se você já viu filme ou série, geralmente o filme e a série já tem uma trilha sonora, então você escuta a música e você lembra da cena. Mas se você está com um audiobook ou se você está com um livro, escolha músicas de batidas mais sensuais e eróticas e comece a ouvi-la lembrando da cena, tá? E depois que você conseguir, depois de um tempo, você faça isso umas 2 ou 3 semanas, conseguiu fazer isso tudo? Aí você vai fazer o quê? Você vai utilizar todo esse repertório que já está memorizado na sua cabeça, o seu corpo já ativou alguns neurotransmissores, porque você vendo aquilo, me imaginando aquilo repetidamente, você já vai aumentar a sua libido, vai melhorar a sua excitação e você já pode estar utilizando esse repertório do cardápio sexual na sua masturbação ou então já na sua relação sexual. A joia? Então vamos seguir em frente aqui. Travas sexuais na cama. O que seriam as travas sexuais na cama? As travas é um questionário didático para lhe ajudar a se soltar mais na cama. Então, para você se soltar, ver o que está de errado, você primeiro tem que entender, né, exatamente o que tem nas suas dificuldades na cama, né? Vou te dar uns exemplos de perguntas. Você gosta de fazer sexo com a luz acesa ou com a luz apagada? Você gosta de mostrar o seu corpo ou você tem vergonha de mostrar o seu corpo? Você consegue tirar a roupa com um cunho erótico na frente do seu parceiro? Você consegue falar alguns tipos de palavra que excita tanto você e seu parceiro durante o sexo? Ouvir do seu parceiro palavras sexuais, né, te estimula ou não? Se seu parceiro pede para fazer uma fantasia ou usar um brinquedo erótico, qual seria a sua reação? Você trava? Você aceita? Você fica nervosa? Você já tentou posições diferentes? Então isso tudo é uma forma de você tentar conseguir enxergar o que possa estar te travando. E o que estiver te travando você tem que tentar mudar, tentar passar por cima dos tabus, tentar passar por cima das questões culturais, tá? E tentar modificar. Por exemplo, eu tenho vergonha de me expor, de ficar de lingerie ou colocar uma fantasia ou qualquer coisa nesse quesito. Então, quer uma dica legal?
tente sair do banheiro, por exemplo, só de lingerie, mas não olha diretamente para o olho do seu parceiro para você não ficar com vergonha. Olha na testa, um pouco acima, tá? Nunca para baixo. Para baixo já te mostra que você tá tímida e acaba que atrapalha o momento. Agora, você mantendo o seu queixo alto, né? Não necessariamente. O ideal é que você olhe nos olhos para ele te mostrar que ele ficou excitado com a imagem que ele tá vendo e que você também conseguiu se excitar vendo a excitação dele. Mas quando você tem um pouquinho de vergonha e você é tímida, olha um ponto acima. Não precisa olhar exatamente para o olho dele para que você consiga, né, fazer. Você não precisa necessariamente fazer nada. Saia do banheiro, por exemplo, com um roupão, tire o roupão e vai deitando na cama como se nada tivesse acontecido, entendeu? A reação, gente, deles são instantâneas, tá? Vocês vão ver que isso faz uma diferença. Por aí você já vai trilhando um caminho para você mudar. Se você tem vergonha de expor o seu corpo, gosta só de ter relações no escuro, não precisa acender a luz de cara. Usa um abajur, ou então ligue só a lanterna do celular e deixa a lanterna do celular no chão, que vai dar pequeno reflexo e aos pouquinhos você vai conseguindo melhorar. O que não pode é você ficar na inércia, entendeu? Ficar com essas travas e não querer melhorá-las, tá? Isso faz toda a diferença, às vezes, no grau de intimidade que você vai aumentar com o seu parceiro e na satisfação sexual que você vai ter. Beleza? Então vamos lá. Desbloqueio sexual. O desbloqueio, gente, é um novo tratamento baseado no sentir e em pensar positivo sobre a sua sexualidade, tá? Então o desbloqueio é o quê? Tem muita coisa que a gente tem um certo bloqueio quando se fala de sexo ou sobre a sua sexualidade. Muitas delas você vai encontrar lá quando você faz aquela sua história sexual que eu passei no primeiro slide, tá? Então aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar pequenas frases e ver naquilo que você se encaixa e aquilo que você não se encaixa. Nessas perguntas que você se encaixa, depois você vai fazer uma pergunta em cima dessa pergunta. Eu posso mudar isso? O que eu sinto quando eu tô lendo essa pergunta? Vou dar um exemplo de pergunta. Eu me acho boa de cama? Ah, não me acho boa de cama. Aí você vai colocar assim, por quê? Aí você vai escrever tudo que você sente. E depois você vai reler aquilo e tentar modificar aquilo, entendeu? Então essa é uma das perguntas. A outra, por exemplo, eu me acho feia, eu acho que eu não consigo ter prazer, o meu parceiro não me acha bonita, eu sou muito tímida, eu não consigo relaxar na hora da relação, eu não consigo dialogar com o meu parceiro. Tudo aqui você não se encaixa, você descarta. Aqui você se encaixa, você vai perguntar por quê? E você vai descrever o que sente, o porquê. E depois daquilo você vai pegar a sua resposta e vai tentar melhorá-la, colocá-la de uma forma positiva, para que você consiga ter a mudança dentro de si. Quando a gente fala de bloqueio sexual, a gente está falando muito de tabu, muito de cultura. A gente ainda é muito presa a esse tipo de coisa. A mulher, infelizmente, ainda é muito presa em relação à nossa sexualidade, à nossa vida com mais liberdade em relação à nossa sexualidade também. Então isso tudo faz uma diferença muito grande. Então deixar os tabus um pouquinho de lado, as questões culturais, o que as pessoas vão falar ou deixam de falar e pensar em você, o que você quer, o que você pode mudar nessas frases de forma positiva que vai melhorar a sua sexualidade hoje, atualmente. Beleza? Então vamos lá. Autoestima. Tá aí uma coisa, exercício para você se apaixonar por si mesmo. Gente, eu vejo muita mulher com baixa autoestima. Um dos pontos chaves da baixa autoestima chama-se redes sociais. Por quê? Redes sociais nós só vimos mulheres perfeitas, com vidas perfeitas, com corpos perfeitos e 100% do seu tempo felizes. Gente, isso não existe, tá? Rede social é uma segunda parte de uma coisa fictícia, é como se estivesse em Nárnia, tá? Então vamos voltar para a vida realmente como ela é ou como ela deve ser vivida. Ninguém é perfeito, nenhum corpo é perfeito. Homem não fica fissurado em corpo perfeito, é corpo em si, é nudez em si. O homem é muito visual, mas é visual para isso, para nudez, não para imperfeições. O homem não presta atenção se você tem celulite, se você tem uma estria, se o seu peito está um pouquinho caído. Gente, isso não chama a atenção do homem. Tanto que você pode até fazer uma pergunta, você sabe onde eu tenho uma estria? Ele não vai saber te falar.
para você ver como ele não presta atenção, entendeu? A não ser que você já tenha falado exaustivamente para ele, se depreciando em relação a isso. Então, gente, o rosto da gente diz muita coisa. E é ali que um homem presta atenção. Quando você está com um semblante triste, você não consegue esconder. Quando você está com raiva, você não consegue esconder. E quando você é tímida, introvertida e está ansiosa, isso é demonstrado no seu corpo. Isso acaba com a excitação de qualquer homem. Agora, quando você chega com aquele olhar 43, com o queixo erguido e com aquela autoconfiança, automaticamente o homem te excita, automaticamente a pessoa fica bonita. Você já ouviu falar que as pessoas nem sempre elas são bonitas, mas pela personalidade que elas são, elas se tornam bonitas? É exatamente isso. É o comportamento que dita o que chama atenção ou não de um homem. Não é o corpo perfeito, se você tem estrias, se tem barriguinha, se você tá gordinha, se você não tá. Gente, tem muita gordinha que são maravilhosas, mulheres autoconfiantes, com os rostos maravilhosos, que homens se estapeiam para ter ela na cama, entendeu? Então isso não quer dizer nada hoje em dia em relação a homens. Senão hoje em dia ninguém tava se relacionando mais, né? Porque se você olhar realmente, andar na praia, você vai ver que 100% das pessoas não são perfeitas, né? E na internet você vê que tem filtro para tudo, né? Então, não se ficam comparando a mulheres de internet, a mulheres que são felizes, que têm tudo, que é vida feliz, que isso não existe. Viva a sua vida, tente prestar atenção na sua vida e naquilo que você deve melhorar. E acima de qualquer coisa, se ame primeiro antes de amar qualquer pessoa. Olhe na frente do espelho e fale, eu sou bonita, eu sou linda. Entendeu? Se você falar isso todo dia para você, o seu cérebro vai entender isso e você vai conseguir modificar seu comportamento. Tenha um tempo só para você, saia um dia sozinha, fazer o que você gosta. Eu tô a fim de comer um hambúrguer artesanal, vai num lugar lá, pelo menos uma vez no mês e coma seu hambúrguer artesanal. Hoje eu vou tirar o dia para mim, vou no salão fazer uma massagem, pintar meu cabelo, fazer minha unha e hoje eu quero me divertir. Vai no cinema sozinha. Tenha um tempo para você também, isso é muito importante. Não estou falando que você precisa se desleixar do corpo para se autoaceitar, não. Você tem que se aceitar do jeito que você é nesse determinado momento, mas não quer dizer que você não possa fazer nada para que você melhore isso. São duas coisas diferentes, entendeu? Se eu tô gordinha hoje, vou me aceitar do jeito que eu tô. Vou botar um biquíni, vou no clube e dane-se pra lá. Entendeu? Mas isso não quer dizer que eu não possa melhorar minha alimentação para poder perder algum quilo e fazer uma atividade física. Então isso tudo faz uma grande diferença em relação à autoestima, tá? Seja mais confiante em você mesmo, no seu tato. E uma das coisas bacanas é você usar também a sua arma de sedução. Todo mundo tem sua arma de sedução. Quem tem um cabelo comprido maravilhoso e gosta de jogar cabelo para lá e para cá é uma forma de sedução. Agora, tem pessoas que usam o sorriso, tem pessoas que usam o olhar. Eu, por exemplo, uso muito meu olhar, porque eu acho que eu tenho um olho maravilhoso, entendeu? Então, eu uso a arma que eu tenho, entendeu? Se eu sou muito baixa e as pessoas que são mais altas gostam de expor o corpo, ótimo. Agora, tem pessoas que conseguem colocar uma roupa mais recatada, mais justa, que fica sexy da mesma forma, entendeu? Então, use a arma que você tem. Se veja mais no espelho, se veja de lingerie, compre lingeries bonitas, mesmo que você coloque as bonitas para ir trabalhar, porque você não precisa 100% do tempo estar mostrando para alguém. Use por você. Se você se acha bonita naquela lingerie, mesmo que ninguém veja, você já sai de casa com uma outra áurea, entendeu? Porque você já sabe que por baixo daquilo tem uma mulher maravilhosa. Então passe a fazer mais coisas por você do que pelos outros. Isso faz toda a diferença na relação da autoestima. Beleza? Então, vamos seguir, né, aqui. E aí, tem um dos pontos chaves que a maioria das mulheradas me pede demais. Questionários sexuais para casais. Uma lista de perguntas para casais se conhecerem melhor de uma forma simples e objetiva para aprimorar a vida sexual. Por que muitas pessoas me perguntam, gostam do questionário de casais? Justamente que tem muitas pessoas que são tímidas e têm vergonha de estar falando, falando mesmo para o parceiro o que ela quer, a forma que ela quer e do que ela gosta,
entendeu? E também tem algumas perguntas que você nunca vai pensar em perguntar para o seu parceiro. Então, o que é interessante? É você fazer uma lista de perguntas, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas você pode montar a sua. E essas perguntas você vai dar uma cópia para o seu parceiro e uma cópia para você. Vocês dois vão preencher o mesmo questionário, tá? E depois vocês vão trocar as respostas. Você vai ler a dele e ele vai ler a sua. E depois, em um determinado momento, vocês podem conversar sobre aquelas respostas e colocá-las em práticas, aquilo que um outro gosta, tá? Por exemplo, você pode perguntar, você gosta de ser algemada? Você gosta de ser amarrada? Gosta de controlar ou ser controlado? Você já fez todas as suas fantasias? Se não, qual a fantasia que você ainda quer realizar? Você é apta ao sexo anal, por exemplo? Você gostaria de fazer? Você gosta de brinquedos sexuais? Gostaria de colocar na sua relação? Você gosta que a gente fale bastante no sexo? Você gosta de mudar de posições na mesma relação? Você gosta de relações mais devagar e carinhosa? Ou mais violentas e rápidas? Ou ambas em determinadas situações? Você gosta de tomar atitude na cama? Ou você gosta que a sua parceira ou seu parceiro tome atitude na cama? O que você gosta mais do meu corpo? O que você gosta mais do seu corpo? Aonde você gosta mais de ser tocada? Qual é a forma que você gosta de ser tocada? Isso são algumas perguntas que vocês podem fazer e assim vocês vão descobrir um pouco mais de cada um, se você realmente não tem coragem de perguntar abertamente isso tudo. E depois que vocês tiverem essas respostas, vocês podem realmente colocá-las em prática. Não todas ao mesmo tempo, mas aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos você vai fazendo uma hoje, outra depois, e vocês vão melhorando. E é interessante que de tempos em tempos você use esse questionário, entendeu? De casais. De 6 em 6 meses vocês refaçam para ver o que modificou, o que ainda precisa ser modificado ou melhorado. Tá joia? Isso é uma ótima dica para quem está num relacionamento ou começando um relacionamento. E aqui agora eu vou falar um pouquinho para vocês do Planner, que eu falei que é o método, né, que eu desenvolvi, tá? Porque desde lá do início, tudo precisa ser reprogramado, tá? Tudo precisa de um estímulo. Não adianta eu falar com você que você tem que fazer o exercício da autoestima e você fazer isso uma vez. Não funciona. Você tem que fazer coisas diariamente para você melhorar. Ou pelo menos umas 3 vezes na semana. O cardápio sexual você tem que fazer 2 a 3 meses para que realmente o seu cérebro comece a entender que aquilo faz uma diferença. Então colocar ali, pontuar de segunda a sábado, 4 desafios por dia, você pode montar o seu, entendeu? Ou seguir qualquer um outro. Então o interessante é você entender que não adianta você pegar dicas da internet e não saber o que fazer com elas. Tá? Ou utilizá-las uma vez ou outra, não vai funcionar. Você precisa de quê? De treino, o corpo precisa de treino e de tempo, tá? Nada se melhora no corpo em relação à sexualidade com menos de 3 meses, gente. E não adianta usar uma coisa, você tem que fazer várias outras coisas. Mas eu tô bem comigo mesmo, eu não preciso fazer autoestima. Precisa. Todo mundo precisa. Lógico que se você tá bem consigo mesmo hoje, pode ser que você não precisa usar com tanta frequência como as pessoas que realmente estão com muito baixa estima. Por isso que eu falei que a sua história sexual faz a diferença. Se você conseguiu captar que você está com baixa autoestima, então pegue os exercícios de autoestima e façam diariamente. Se você está com mais problema na libido, de ter fantasia, de enxergar o sexo como uma forma positiva, use praticamente diariamente o seu cardápio sexual. Seu autoconhecimento também é muito importante, você precisa se conhecer, você precisa conhecer os seus pontos erógenos para que você consiga passar isso para o seu parceiro. Se você está com algum bloqueio sexual, faça algumas perguntas, analise essas perguntas e tente melhorar essas perguntas. Se é isso que está o maior foco, então use mais isso diariamente por um determinado tempo. Tá ok? Isso é que eu tinha a falar para vocês sobre realmente uma melhora da sua sexualidade como um todo. Isso faz toda a diferença, tá, gente? É um emaranhado de coisas que vocês precisam trabalhar, mas uma coisa em absoluta certeza eu tenho aqui para falar com vocês. Faça, sigam, sejam frequentes, mudem de hábito, que vocês vão ver
como a vida de vocês vai melhorar. Não somente nas questões sexuais, porque se você melhora seu relacionamento, você melhora a sua sexualidade, você melhora a sua qualidade de vida, você melhora o seu sono, você melhora o seu relacionamento pessoal, você melhora o seu relacionamento profissional também. Tá joia? Então eu deixei aqui um pouco da minha experiência, da forma mais ou menos como eu trabalho, tá? E um pouquinho do método que eu desenvolvi. Tá joia? Um beijo grande para vocês.